E o volante Fred falou que quer voltar ao futebol brasileiro e mencionou dois clubes que ele gostaria. O Internacional, onde ele diz que tem muito carinho, e o Atlético Mineiro. Eu quero te falar um pouco mais sobre essa possibilidade, ainda mais depois da saída de Thiago Maia. Mas também quero te trazer uma péssima notícia. Rafael Santos Borré sentiu um desconforto muscular e pode ficar fora deste primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho. Então, só antes de começar esse vídeo, para a vinheta. Muito boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, quero te falar também para deixar aqui nos comentários a tua opinião sobre tudo que eu falar nesse vídeo. Em especial sobre Borré, que pode estar de fora do primeiro jogo da semifinal, e com isso, obviamente, o técnico Roger Machado vai ter que mudar o esquema, já que Alan Patrick também não está à disposição. Deixa nos comentários qual seria o teu substituto, tá bom? Vamos começar então com novas informações sobre o Internacional, e eu quero começar falando exatamente sobre essa situação e sobre essa projeção de time. O Inter viaja amanhã, 2h30 da tarde, para Caxias. O Inter treina ainda na sexta-feira pela manhã para o jogo de sábado na semifinal que acontece às 4h30 da tarde. O que eu quero te trazer de novidade nesse momento é que o Inter tem 9 jogadores do departamento médico, não vai ter nenhuma volta. O Tabata pode ser um jogador que seja relacionado, mas também é difícil nesse momento. A tendência é que só volte para o segundo jogo da semifinal, ou seja, daqui uma semana, no dia 1º de março. E nesse momento, a grande possibilidade nova que surgiu foi uma informação trazida pela Rádio Gaúcha, dizendo que o Rafael Santos Borré sentiu um desconforto muscular. E esse desconforto teria acontecido na partida contra o Monson. Ele chegou a realizar algumas atividades com o restante do grupo, mas sem bola. E caso a ausência dele seja confirmado, Vitinho será o seu substituto, formando um quarteto com Valência, Carboneiro e Wanderson. Ou seja, sendo aquele mesmo time que venceu o Brasil de Pelotas por 3-1. Né, uma trinca de pontas com Carboneiro centralizado, Vitinho de um lado, Wanderson do outro e o Ener Valencia na frente. Essa é a tendência de escalação sem o Borré. A grande situação é que existe a possibilidade dele ser relacionado. E caso ele seja relacionado, aí obviamente deve começar no banco de reservas, mas o Inter perde possivelmente o colombiano para este primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho. A tendência, inclusive, trazida pela Rádio Gaúcha, é que ele não esteja à disposição do Internacional. Sendo assim, a escalação deve ter Antony no gol, Brian Guirre na lateral direita, Vitão, Vitor Gabriel e Alexandre Bernabei, Fernando e Bruno Henrique, Carboneiro, Wanderson, Vitinho e na frente Ener Valencia. Essa é a tendência de escalação do técnico Roger Machado para este jogo contra a equipe do Caxias. Hoje o presidente do Caxias, inclusive, deu uma entrevista falando que é para o Inter jogar futebol, porque lá no Centenário o bicho vai pegar. E também disse que o favorito para essa partida é o Internacional e que o Caxias está como franco atirador nessa semifinal. Nisso ele está falando bem a verdade. O Caxias não é o mesmo time das temporadas passadas, é um time com bem menos investimento, é um time com muito mais dificuldade, diferente daquele Caxias que eliminou o Internacional, que tinha alguns jogadores um pouco mais interessantes. A gente lembra do Jean Dias, que depois inclusive foi jogador do Inter. A gente lembra, né, de alguns jogadores com maior envergadura. E nesse momento o Caxias tem como principal destaque o Richard, que era aquele meio atacante que inclusive é cria das categorias de base do Internacional. Outra informação que eu quero te trazer agora é sobre Fred, meio atacante, iniciou carreira no Atlético Mineiro e aí fez mesmo base e profissional no Internacional. Depois foi vendido ao Shakhtar Donetsk. Do Shakhtar ficou muitos anos no Manchester United. Depois do Manchester United foi para a equipe do Fenerbahçe da Turquia, onde ele está lá até hoje. Jogou a Copa do Mundo, tanto em 2022. Protagonizou também aquele lance, né, que acabou fazendo a Croácia empatar aquele jogo e depois teve decisão por pênaltis, mas é um jogador que dispensa comentários, um jogador de anos de futebol europeu e que é muito bom jogador, né? No Inter foi uma peça muito importante naquela época, lá atrás, ainda lá em 2013, e ele deu uma entrevista para a Cazé TV, que é o canal do Casemiro,
e a Cazec inclusive vai transmitir o Campeonato Brasileiro, quem sabe até um jogo do Internacional. E dentro dessa entrevista ele disse que quer voltar ao futebol brasileiro e que teria duas possibilidades, o Inter e o Atlético Mineiro. Ele mora em Minas Gerais, tem um carinho muito forte, a família dele inclusive é atleticana, mas ele diz que tem muito carinho pelo Inter e pela forma que ele foi bem tratado aqui, pela história que ele construiu dentro do clube. E nesse momento ele deixou a porta aberta para já agora voltar ao Brasil, sair da Turquia e voltar já ao futebol brasileiro, agora, neste momento. E a gente sabe que o Inter está atrás de um segundo volante. Thiago Maia acabou de ir para o Santos. O Inter não tem uma reposição hoje, o Bruno Henrique está fazendo esse papel, mas o Inter não tem um reserva para o Bruno Henrique. O Inter não tem um jogador para essa reposição. Então o Inter vai precisar repor a saída do Thiago Maia. Nesse momento, a possibilidade seria, obviamente, do Fred, né? Que seria um jogador que chega aqui, ele chega para ser o melhor segundo volante do futebol brasileiro. Imagina ter uma dupla de volante de Fernando, Fred, Alan Patrick, o Wesley de um lado, o Wanderson do outro, o Bruno Tabata e na frente Borrell e Ener Valencia. É um baita, né? É um baita meio campo para frente. E ainda com uma zaga com o Vitão, o Vitor Gabriel, um Alexandre Bernabei, Rocher no gol. Faltaria trazer ainda um lateral direito, mas o Inter teria uma baita base de time. O Fred seria aquele jogador que cairia com uma luva nesse time do Inter. Só que a grande questão é que a direção precisa tentar. E principalmente depois desse alerte que deu o Fred, dizendo, olha, eu quero voltar ao Brasil e eu tenho dois clubes com prioridade. O Inter e o Galo. O Galo não vive uma situação financeira tão interessante. A gente sabe que tem maior poderio financeiro que o Inter. Obviamente se torna um concorrente, mas o Inter precisa tentar ao máximo essa negociação. Ainda mais que conseguiu um baita valor pelo Thiago Maia, que quem sabe o Fred poderia chegar de maneira gratuita, somente pelo salário. E a gente sabe que o salário é muito alto, mas o Thiago Maia também não recebia pouco. O Thiago Maia recebia próximo na casa de 1 milhão no Inter. Então é uma negociação que o Inter pelo menos pode tentar formular. Tentar, a tentativa tem que ser feita. E a gente espera que realmente a direção do Inter faça. Outra situação também que eu quero te trazer, e aí um parêntese sobre todas essas informações, é sobre um volante ganês, que o Inter está próximo de fechar a opção de compra, que é o Benjamin Arhin, jogador de 18 anos, que já está na equipe sub-20, foi observado pelo Roger Machado, o Roger gostou desse jogador, e o Inter tem a opção de compra de comprá-lo, junto à equipe que ele pertence lá na Gana. Ele está fazendo já desde a metade da temporada passada, ele está no Inter, fez muitos testes, não chegou a jogar jogos profissionais na equipe sub-20 e sim fez muitos testes, inclusive com a observação e o olhar do Roger, para o Inter saber se realmente seria um jogador interessante para o Inter comprar ou não. E o Inter entende que é uma contratação interessante, e principalmente após essa verbalização do Roger dizendo que é um atleta que ele pode inclusive dar oportunidades nos treinos. E é um atleta que deve ter seu passe fixado comprado, quem sabe, né? Um jogador de Gana possa ser uma nova atração aí para o Internacional nos próximos meses. Ele vai começar a jogar já na equipe sub-20, quem sabe depois já pode inclusive jogar no profissional, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, volto logo mais, valeu, falou e foi!